Então finalmente saíram os números da inflação no mês de janeiro e eles estão acima, olha só, provando aquela coisa que eu falei lá atrás que sim, você come dólar. Quando o dólar começou a subir no ano passado, um monte de gente falou: ah não, mas eu não como dólar, dane-se. Sim, você come dólar sim, porque se o dólar sobe, vale mais a pena para o agricultor aqui exportar, vale mais a pena para os silos aqui que compram dos agricultores exportarem. Então, quem quer comprar aqui dentro tem que pagar um preço maior. Essa é a realidade dura e crua que não tem como desviar. A realidade econômica não tende a perdoar muito. Esquerdas têm problemas em lidar com isso, mas de fato aconteceu. A inflação veio acima do esperado, bem acima do esperado, na verdade, o que só prova que cálculo econômico é uma besteira, porque você não tem como fazer as continhas lá, você não tem como prever o que o livre mercado vai fazer. Você pode olhar e falar: ó, essas forças vão jogar a coisa para lá, mas pode ter forças que eu não levo em conta, de magnitudes que eu não sei, que vão jogar para outro lado. Na maioria das vezes você consegue prever direções genéricas, agora ficar fazendo cálculo, meu filho, é complicado. A inflação veio alta, tem duas causas. A primeira é que de janeiro de 2015 até janeiro de 2016, a gente teve uma alta na quantidade de moeda em circulação. Isso são dados do Banco Central, então, como eu sempre falo, tem um certo ceticismo sobre os dados. Eles podem estar errados para cima ou para baixo por um instantinho, mas o indicativo, o M2, o agregado monetário na economia, o agregado monetário de quanto dinheiro está rodando na economia, que é o M2, é um dos melhores jeitos de calcular a inflação. Você pode ir por M1 ou M2, não de calcular a inflação, mas de ter uma ideia assim, de para onde está indo a quantidade de dinheiro na economia. Subiu em 7%. Então, naturalmente, se você não tivesse nada mais acontecendo na economia, você esperaria uma inflação no período de 7%. Aumenta a quantidade de moeda, ela vale menos, então precisa de mais unidades de dinheiro para comprar as mesmas coisas. Mas o dólar subiu muito fortemente, começou a subida em junho. Dito e feito, vai ter uns links lá na descrição para você ver preços de alimentos, nomeadamente milho, soja, arroz e feijão, que são as nossas maiores produções, as nossas maiores exportações. E junto com o dólar começa a subir, dá um tempinho, eles começam a subir também. Você pode ver lá nos gráficos, tem tudo pelas tabelinhas de comércio, de mês a mês, e você pode ver o histórico dos preços do feijão, do arroz, da soja, do milho. Você vai ver que eles estavam ali relativamente estáveis nos últimos 2 anos, até que em junho de 2015, puf, a coisa começa a subir. Você fala: ué, dólar, um casado com o outro. No período, a soja subiu 28% em reais, o milho subiu 60%, o arroz 23% e o feijão 60%. São pressões muito fortes na inflação, porque soja não é só soja para comer. Ela é alimento de gado, então influencia no preço da carne. Ela é usada para fazer sucos, então influencia. Milho também. Arroz e feijão é direto no nosso prato, mas são produtos de exportação. Você não vê esse mesmo padrão com outros produtos que não são exportados. Você pode procurar outros lá, você vai ver assim... Tem uns produtos doidos no meio, você olha lá e fala: não tá subindo, porque não é uma exportação. Soja, milho, arroz e feijão é mais pesado. Trigo a gente, na verdade... É meio... Depende, tem alguns lugares que produzem mais, tem outros que importam, é mais complicado, por isso que eu cortei fora. Claro, em 2015 nós tivemos, sim, no fim, agora no período de colheita, agora na verdade a gente está mais ou menos no período de colheita, fevereiro. A gente teve chuvas mais fortes, teve problemas na agricultura. Agora, estas culturas que eu estou falando subiram mais do que as outras. Você consegue ver esses padrões, você consegue começar a olhar os gráficos e falar: cara, tem alguma coisa errada aqui. Recentemente o preço das hortaliças também disparou por algumas condições climáticas, mas não explica. É dólar. É isso ficando mais caro e as pessoas aqui pagando. Aí você pode falar: não, mas Rafael, você esqueceu de levar em conta o mercado externo. Ora, se o preço sobe lá fora, sobe quem vende aqui e tal, e complica. Aí vem a parte triste. O preço da soja e do milho caiu. Você vai na Nasdaq, você vai nas bolsas mundiais, você vê os preços de futuros e de imediatos disso caindo. Então, se não fosse a irresponsabilidade da Dilma, aí a falta de credibilidade do nosso governo, o completo caos da economia, todo mundo desistindo do Brasil e indo embora, se não fosse isso, a gente poderia ver preços dos alimentos
caindo. Então a gente podia ter até uma expansão da base monetária como está acontecendo agora, mas porque os preços mundiais caíram e o dólar tivesse ficado mais ou menos estável, os preços aqui iam cair junto com os preços lá fora e a gente ia ter uma pressão para cima da inflação por causa do dinheiro, uma pressão para baixo da comida, podia ter um empate até zero de inflação. Isso poderia acontecer. Esse tipo de coisa é possível de acontecer. Você tem combinações de diferentes fatores, não tem como calcular nenhum deles, mas você pode ver, não, tem uma pressão para cá, tem uma pressão para cá, então você espera que saia mais ou menos no meio, né? E se sair para algum outro lado, você fala, bom, então tem alguma coisa que eu não sei. Esse é o máximo que você consegue fazer dentro de economia, dentro de análise econômica de preços. Qual que é a moral da história? Os brasileiros estão pagando no prato, no bolso, no mercado, a conta da irresponsabilidade da Dilma. Estão pagando toda a palhaçada que o Brasil passou desde o fim de 2014 com as eleições até hoje. Toda a putaria econômica que rolou aqui, toda a palhaçada mesmo que os investidores externos estão olhando para o Brasil e saindo correndo daqui, chega na conta, no prato de arroz e feijão do brasileiro. Você tem inflação, a inflação é a média de tudo. Agora, bom, e feijão, 60% do preço da saca vendido em média. Ainda vai demorar um pouco para isso transferir para os mercados. Isso demora agora, porque esse é o preço da saca que está sendo vendida na plantação, na agricultura. Esses geralmente são os trades, geralmente, tá? Eu estou generalizando bastante. Os trades entre fazendeiro, silo e silo fornecedor. Ainda demora um pouco para isso chegar no mercado e no prato. Porque às vezes você tem uma colheita que é feita em fevereiro e os produtos são vendidos lá em setembro. Esse tipo de coisa de agricultura é complicado, eu não quero entrar também. Mas várias coisas que eu aprendi tendo passado um tempo lá no interior, eu não tinha nada para fazer, ficar perguntando, né? Enchendo o saco todo mundo para tentar entender, e você aprende essas coisas assim. Então vai demorar um tempo ainda para essa alta de 60% no milho se transferir para a nossa mesa. E o milho não é tão integral para a nossa mesa. Agora, arroz, feijão e soja vai doer. Tem outras culturas aí no meio, e depois tem que no meio do ano também o Brasil costuma importar um pouco mais de trigo. Especialmente no sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem um aumento de importação de trigo e a Argentina vai estar bombando agora fazendo isso, então a gente vai puxar deles. Vamos ver o que vai acontecer com esse preço, ainda é debatível. Mas só para você ver, tá aí a conta. É difícil de associar uma coisa com a outra, mas a gente está finalmente vendo a cadeia. Economistas austríacos estavam prevendo isso, o Instituto Mises Brasil estava cantando essa bola desde 2009, 2010, já estava falando, vai dar errado isso aí. Enquanto isso, você tinha o Paul Krugman falando, não, se preocupar com o Brasil? Não tem nada, lá eles estão bombando, amiga, estão lacrando lá, que coisa bonita. Quem que estava certo? Pois é. Mas bom, uma lição para você aprender, acompanhe as coisas, eu vou também acompanhando isso, explicando para você conforme as coisas vão saindo. E vamos sempre manter um ceticismo em relação a essas estatísticas de inflação do governo. Tem seus desvios, mas você já está vendo isso no mercado. Eu já vejo várias pessoas que eu conheço falando, cara, feijão tá meio retardado ultimamente, né? Eu tô ouvindo isso mais e você provavelmente também notou isso. E é o que é economia de verdade, é a gente comprando coisas. A estatística governamental, no fim das contas, vira meio que... não é bem isso aí, não é isso que eu tô pagando, sabe? Acontece bastante. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.